Queridos irmãos, a paz do Senhor. Rogo a Deus que todos estejam bem, que suas famílias estejam bem. E nós estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. É a nossa 11ª lição da revista de adultos, cujo tema é a fragilidade humana e a sabedoria divina. Nós estamos estudando durante esse trimestre, nesta série, sobre o livro de Jó. E hoje nós vamos estar dando um complemento desta lição. São 13 lições, como os irmãos sabem, e a gente tem aqui nossa reunião semanal para esmiuçar essas lições. Espero que os irmãos participem, que dê sua opinião, que tirem as suas dúvidas e que busquem conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Amém? Como já falamos, a nossa lição é a lição de número 11, cujo título é A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. A teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Uma pergunta para a gente meditar. O nosso texto áureo, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 36, versículo de número 15, nos diz assim: Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A nossa verdade prática nos diz assim: o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Ou seja, quando a pessoa quando nós passamos por alguns problemas, algumas dificuldades, nós não podemos de forma nenhuma avaliar esse sofrimento como uma punição, porque quando nós avaliamos assim, geralmente nós somos levados a murmurar contra Deus. Nós vamos estar falando a respeito desta lição, vamos estar esmiuçando cada ponto desta lição. Os objetivos desta lição, ela nos diz aqui, nós temos aqui pelo menos 3 objetivos. Primeiro deles, explicar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Ou seja, nós devemos entender que Deus é soberano, que Ele pode todas as coisas e que Ele pode nos falar, se comunicar conosco através do sofrimento. Segundo, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe sobre o seu amor. Ou seja, Deus é soberano, indiscutivelmente todo-poderoso, mas isso não anula o seu amor. Ou seja, primeiro Ele é amor, depois Ele é justiça. O terceiro objetivo, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Ou seja, todo sofrimento, toda luta, ela vem para nos transformar, para nos educar, é para nos moldar, nos dilapidar, para que dela nós venhamos tirar lições para as nossas vidas. Louvado seja Deus. O nosso texto, nossa leitura em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 32, do versículo 1 ao 4. Jó, capítulo 33, do versículo 1 ao 4. Jó 34, do primeiro versículo até o segundo, ou melhor, até o 4. Melhor dizendo, irmãos, até o 6º. E Jó 36, do versículo 1 até o 5. E nos diz assim: Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Jó capítulo 33, versículo 1 diz assim: Assim, na verdade, ó Jó, as minhas razões ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras.
Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó, capítulo 34, versículo 1 diz assim: Respondeu mais Eliú e disse: Ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Jó capítulo 36, a partir do versículo 1, nos diz assim: Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razão a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas contigo. Está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza, grande em força de coração. Este é o texto bíblico base do nosso estudo de hoje. Louvado seja Deus. A nossa introdução, queridos, nos diz assim: veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos. Está lá em Jó, do 32 ao 37. Depois os irmãos, com calma, façam essa leitura em casa. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falaram na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocar a apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Assim, mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Louvado seja Deus. A gente observa aqui nessa nossa introdução que existe um debate. O próprio livro de Jó nos mostra isso. Existe um debate acerca de Jó se defendendo, os seus amigos lhe acusando, e Eliú entra como um fiel, um peso na balança, se contrapondo entre ambos na defesa de Deus. O nosso primeiro tópico tem como título o sofrimento como uma forma de revelar Deus. E o primeiro subtópico fala: Deus é soberano. Temos o versículo 33 do Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca das suas ações, nem de seu silêncio. Louvado seja Deus. Jó é questionado por Eliú a respeito dessa questão, que Jó exigindo de Deus uma resposta. Isso nos leva a refletir, queridos, sobre o nosso comportamento, muitas vezes questionando as coisas de Deus, questionando as decisões de Deus. Ele deixa bem claro aqui, olha só, que Jó ignora que Deus é soberano e que ele não precisa de forma nenhuma se justificar para nós. Muito embora ele tenha
todo amor por nós, Ele não queira nos ver sofrer, mas Ele não precisa, não há necessidade em Deus de estar se justificando para homem nenhum. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é poderoso e nós conhecemos muito bem, nós que somos salvos no Senhor, nós conhecemos bem a palavra que nos diz, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e é uma coisa que nós precisamos cultivar em nossos corações. Por quê? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos questionar pelos motivos que passamos. A gente vê tantas pessoas falando, Deus me abandonou, Deus não me vê, Deus isso, Deus aquilo. Nós temos tido tantos exemplos de pessoas que esfriam na fé, que se afastam do Senhor por conta desse tipo de questionamento. Não conhecem a palavra de Deus, são superficialmente mal informados ou pouca informação, pouco estudo, não entendem e acham porque está sofrendo, porque Deus o abandonou, porque Deus não está enxergando. E era um dos pontos que Eliú questionava em Jó. Ele esqueceu-se que Deus era soberano. No meio da sua dor, ele esqueceu da soberania de Deus. Mesmo sem blasfemar, mesmo sem pecar contra o Senhor, ele é questionado por Eliú com relação a esse detalhe. O fato dele ter esquecido que Deus não precisa se justificar. E tudo que ele passou, tudo que ele estava vivendo, existia um propósito de Deus, e esse é outro ponto importante em nossas vidas. Nós precisamos entender que tudo na nossa vida há um propósito de Deus. Tudo em nossa vida existe um propósito do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor corrige a quem ama, que o Senhor cuida daquele que ama, e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos entender os propósitos de Deus nas nossas vidas. Louvado seja Deus. O segundo ponto, queridos, nos fala sobre o orgulho do homem, priva-o de ouvir a Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Jó capítulo 33, versículos 14 e 15. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. O jovem acredita que, mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado do orgulho. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Ou seja, mais uma vez, Eliú questiona Jó por conta de achar na sua análise, de avaliar pelas palavras de Jó, pelo comportamento de Jó, ele acha orgulho na vida de Jó. Aí ele deixa bem claro aqui que o orgulho nos leva à soberba, nos leva a sermos soberanos. Ora, a palavra de Deus nos adverte a todo tempo que nós devemos renunciar a nós mesmos. O que é renunciar a nós mesmos? O que significa renunciar a nós mesmos? Se não deixarmos a nossa vontade, esquecermos o nosso eu e passarmos a viver os projetos de Deus nas nossas vidas. Com um ponto importante: os projetos de Deus nas nossas vidas precisam ser conhecidos por nós. Deus não se cala, Deus não deixa de falar com cada um de nós. O desejo de Deus é se comunicar, o desejo de Deus é se relacionar com nós, seres humanos. Mas o orgulho, a soberba, nos afasta disso. Por quê? Porque quando nós somos orgulhosos, quando nós somos soberbos, nós deixamos de ter na administração da nossa vida o Senhor. E passamos a nos dirigir com a nossa própria força, segundo o nosso próprio pensamento. E isso nos afasta de Deus. Talvez seja um dos maiores pecados do ser humano,
seja esse: esquecer que Deus tem todo o poder e pode conduzi-lo. O desejo de Deus é conduzir a sua vida, fazer com que a sua vontade se cumpra em nossas vidas. E a soberba nos afasta disso, a soberba nos deixa distante de Deus. Por quê? Porque se eu não dou lugar para Ele governar a minha vida e eu mesmo passo a governar, Deus não vai continuar, Deus não tem nada mais comigo. Por quê? Porque eu estou esquecendo. Só o procuro quando eu passo por uma dificuldade, quando eu passo por uma necessidade, quando eu passo por algum aperto, aí sim eu reconheço que Ele é Deus. Só quero as bênçãos, mas não quero o abençoador. Isso é um dos pontos que ele o destaca, que ele pôde enxergar na vida de Jó. Muito embora a gente pode ver o seguinte, que essa era uma análise pessoal de Eliú. Era uma análise particular dele, porque a Bíblia nos afirma o tempo todo que com tudo isso, Jó não pecou. É bom observar isso. É bom a gente deixar bem claro isso, que essa disputa, esse diálogo entre os amigos de Jó e o próprio Jó e Eliú, era uma conversa entre eles, era uma análise feita de maneira particular, de maneira pessoal deles. Não era o que Deus dizia, não era o que Deus via em Jó. Haja vista o que ele afirmou no início, que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. E o que ele estava vivendo era uma provação. Mas pela análise dos seus amigos, Jó estava se comportando pecaminosamente, ou seja, encontraram pecado na vida de Jó. Glória a Deus. O terceiro ponto, irmãos, o ministério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, essa mensagem anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. Ou seja, o tempo todo, quando nós deixamos, quando nós permitimos, Deus quer nos orientar, Deus quer nos dirigir, Deus quer nos sarar. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celestial uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Lá em Gênesis 14, Gênesis 16, versículos 9, 22 e 11. E também no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 2, e Juízes 6 e 11. Ou seja, Jó, na sua aflição, na sua dor, ele profere palavras se referindo a Jesus, esperando em Deus pela sua recuperação, esperando pelo mediador, esperando pelo redentor na sua vida. Louvado seja Deus. Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa. Jó 16, 19. E o redentor que o justificasse depois da sua morte. Está lá em Jó 19, 25. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó, para mediar a sua causa e resgatá-lo. Ou seja, a misericórdia de Deus alcançando Jó, essa era a redenção da sua vida. Graça de Deus, não era o merecer, era a graça do Senhor sobre a vida de Jó. Louvado seja Deus. Queridos, a gente está correndo um pouquinho porque o nosso tempo é muito corrido. O nosso tempo aqui é diferente da gente estar na sala de aula e estarmos juntos, dialogando e até recebendo as opiniões dos irmãos. Aqui a gente tem que correr, a gente tem um tempo determinado para estar fazendo.
Amém? Nosso segundo tópico tem como título: o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Deus se revela, Deus revela a sua soberania quando Ele entra em ação para nos tirar da aflição, e também revela a sua justiça operada em nossas vidas. A justiça de Deus demonstrada é o primeiro subtópico do segundo tópico. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, pois isso contraria a sua própria natureza. Ou seja, na análise de Eliú e de seus amigos, Jó estava acusando Deus de ser injusto para com ele. Ou seja, acharam nele murmuração. Ele achava que não merecia aquilo e que Deus não estava respondendo às suas ações. Então, ele foi criticado pelos seus amigos por entenderem dessa forma. Voltando a dizer aqui, a Bíblia nos deixa bem claro que em momento nenhum Jó pecou. Louvado seja Deus. O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Primeiro, ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Ou seja, Deus é justo quando ele retribui ao homem o que ele merece. É o merecimento do homem. Ninguém recebe nada de castigo, de isso, de aquilo outro, por não merecer. Todas as lutas que nós recebemos é por merecer, segundo a análise de Eliú. 2. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, pobres ou nobres ou pobres. Deus é onisciente e, como tal, conhece as pessoas e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-los em juízo. Ele é justo para punir os maus, ou seja, Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele é onisciente, ele conhece o coração, ele sonda os corações e mais uma vez nos reafirma que ele não tem necessidade de se justificar para homem nenhum, para ser nenhum, haja vista que ele é todo-poderoso. Não existe nenhum superior igual a ele, quanto menos ao homem, para que ele tenha que se justificar, para que ele tenha que explicar por que ele fez isso ou por que ele permitiu aquilo. Deus é soberano e é poderoso e conhece as intenções do coração. Glória a Deus. Terceiro subtópico, queridos: a defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Essa é uma pergunta para que a gente possa estar meditando. Será que Deus deve nos recompensar segundo aquilo que nós queremos ou segundo aquilo que Ele quer? É nosso pensamento, é o nosso desejo ou é o desejo de Deus para as nossas vidas? Olha a pergunta que a gente fez no início. Deus não precisa se justificar. Ele não tem necessidade de se justificar a ninguém. Ele sem nós continua sendo Deus e nós sem Ele quem somos? Então não existe nenhum acima dele. Por isso você acha que a gente deve receber segundo aquilo que nós merecemos, aquilo que nós precisamos, aquilo que pedimos? É o nosso desejo ou é o desejo do Senhor? Renunciamos ao nosso eu ou continuamos querendo impor a Deus o nosso eu e dizer que Ele está no barco, que Ele está na condução das nossas vidas? É preciso avaliar
as nossas atitudes, avaliar os nossos pensamentos. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, ou seja, todo-poderoso. Não existe um outro que tenha poder igual a ele. Sendo assim, mais uma vez nós reafirmamos, ele não tem necessidade de se justificar sobre nada a ninguém. É a vontade dele e a vontade dele é soberana. Glória a Deus. Todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Só no livro de Jó isso ocorre 31 vezes o nome o Todo-Poderoso. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erram por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado, ou seja, o primeiro erro na análise de Eliú e de seus amigos. Nós falamos aqui no início que as palavras de Eliú não eram de forma nenhuma o pensamento, a palavra de Deus, a voz de Deus dirigida a Jó. Era uma análise, era um diálogo que foi feito ali entre eles. Então, uma análise particular, uma análise pessoal dele. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, que é um erro crasso. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Ou seja, no diálogo de Eliú, nas palavras de Eliú, ele esqueceu que Deus, como comentamos aqui no início, Deus é justo, ele não comete injustiça, mas ele também é amor e é misericordioso, ele se compadece de nós, ele tem amor por cada um de nós. Louvado seja Deus. O terceiro subtópico, queridos. Terceiro subtópico, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus, ou seja, o sofrimento como um ensinamento. Nos é dado a oportunidade de aprendermos com o nosso sofrimento. Eu costumo dizer sempre, e eu tomo isso para a minha vida, nós somos vítimas das nossas escolhas. Tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que passamos, são no fundo escolhas que nós fazemos. Existe o bem e existe o mal. Eu escolho um dos dois. Se eu escolho o bem, eu vou viver consequências do bem que eu pratico e do bem que eu vivo. Se eu faço mal, eu vou colher frutos daquele mal que eu pratiquei, daquela escolha que eu fiz. Então, nós somos vítimas das nossas escolhas. E o sofrimento nos leva, muitas vezes, a analisarmos as decisões que nós tomamos. Glória a Deus. O primeiro subtópico fala o caráter pedagógico do sofrimento. Pedagógico, queridos, quer dizer acompanhamento educacional. O pedagogo é uma pessoa que acompanha o crescimento educacional de outro. Creio que os irmãos sabem disso. Então, aqui, o caráter pedagógico do sofrimento, ou seja, o caráter de ensinamento, de acompanhamento do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora compreenda que durante sua provação, Jó
se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia que o sofrimento tem um caráter pedagógico, um caráter de ensinamento. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento, ou seja, reforçando o que nós falamos ainda há pouco. O sofrimento, o objetivo dele é nos levar a fazer uma análise, uma autoanálise das nossas vidas, uma autoanálise das nossas decisões. Eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Então, isso me leva, eu tenho que tirar lições do meu sofrimento. Por isso ele tem um caráter pedagógico, um caráter de ensinamento. Citando um exemplo aqui bem esdrúxulo, bem comum. Você acerta o dedo com o martelo, você sabe que aquele martelo ali vai machucar. Você aprendeu que aquele martelo vai machucar, então você vai fazer todo o possível para não fazer aquilo de novo. Esse é o caráter do ensinamento. Você aprendeu com aquele sofrimento, aprendeu com aquela pancada. Glória a Deus. Adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36 e versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação, como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. Voltando a afirmar, queridos, mais uma vez, que essa era uma análise de Eliú a respeito do comportamento de Jó. Ele achava que Jó também tinha murmurado contra Deus. Quando abria os lábios dele para questionar, para falar, ele fez uma análise de que Jó estava murmurando contra Deus. E o autor da revista aqui também nos traz o seguinte pensamento, que foi extraído justamente dessa atitude, desse pensamento, dessa análise que Eliú fez, onde ele afirma que a murmuração não pode, olha só aqui o finalzinho aqui, ó. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. Ou seja, quando a murmuração chega, a adoração sai. Por quê? Porque a partir do momento em que eu adoro ao Senhor, a minha adoração é de gratidão a Ele, é o meu louvor a Ele, é o meu reconhecimento de que Ele é soberano, de que Ele é Senhor da minha vida, independente da circunstância, independente da situação. Quando eu murmuro, eu não tenho como adorar. Por quê? Porque eu estou reclamando, porque eu estou me maldizendo, eu estou negando, eu estou excluindo a vontade de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Jó 37, do versículo 6 ao 13, ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca, que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Ou seja, independente da situação que você está vivendo, independente do momento em que você está vivendo, o sofrimento, nós temos que ter essa consciência. O sofrimento tem que nos levar a conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas. E mais uma vez repito, devemos, todas as vezes que isso acontecer, tirarmos ensinamento para cada um de nós, aprendermos com a luta,
reconhecermos a soberania de Deus. E um ponto muito importante, não murmurar e não desistir, porque não há mal que não passe, não há luta que não passe. A gente viu aqui, quem já leu o livro de Jó todo, sabe como terminou essa história. Teve inclusive nas aulas anteriores aí, que o irmão questionou a respeito dessas colocações de Eliú. E a conclusão que nós podemos tirar, queridos, é justamente essa. Era uma análise de Eliú. Ele analisava, ele julgava Jó. É como se tivesse um tribunal ali de Eliú com os 3 amigos, fazendo uma análise da situação de Jó, das palavras de Jó e condenando-o. Amém? Que fique isso bem claro. A nossa conclusão nos diz assim: vimos nesta lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredita que Jó não consegue escutar Deus devido ao seu orgulho, ou seja, ele achou que o Jó estava contaminado pelo pecado do orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se esquece em colocar essa soberania acima de seu amor, pois primeiramente Deus é amor e finalmente Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico, ou seja, ele enxerga um papel de crescimento, um papel de análise, um papel de ensinamento na vida de Jó. Louvado seja Deus. Queridos, espero ter contribuído no aprendizado de cada um dos irmãos. Como disse, a gente sempre tem que correr um pouquinho. Não esqueçamos de forma nenhuma que, independente da situação que vivemos, independente do momento em que vivemos, Deus é Deus. Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E nós somos os seres humanos que necessitamos, somos carentes da misericórdia dEle, carentes do amor dEle. Que Deus possa abençoar você grandemente, sua família, que venha derramar da sua graça e misericórdia sobre sua família, sobre seu lar, venha lhe proteger e livrar de todo mal. Que Deus os abençoe, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor.